Como vai? Deus te abençoe com a graça, com a sua paz, a paz eterna, verdadeira, esteja com você, no seu coração, na sua vida. Não importa a circunstância, olhamos para o alto, olhamos para Jesus Cristo, o Senhor que veio e cumpriu todas as coisas, cumpriu a promessa de Deus, promessas feitas no Éden, promessas feitas a Abraão por Deus, que se cumpriu em Jesus Cristo, seu Filho amado, em quem Deus se compraz, e é a Ele, a Jesus Cristo, o Senhor, a quem devemos ouvir e obedecer. Veremos hoje o pacto, a aliança de Deus com Davi. No capítulo 7, no segundo livro de Samuel, nós podemos ver o palco para a realização, para a aliança de Deus com Davi. Nos versículos 14 ao 16, Deus fala a Davi por meio do seu profeta Natã, e ele diz: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Palavra de Deus a Davi. E assim podemos ver essa aliança do Senhor eterno para com o rei Davi. No capítulo 8, vemos as vitórias de Davi, diversas vitórias. Davi ficou famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, ele pôs guarnições sobre o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. E Davi reinou sobre Israel, sobre todo o Israel. Ele julgava, fazia justiça a todo o seu povo. Veja bem, Davi, ele tinha descanso, ele reinava, ele ficou famoso, ele fazia o que era justo e correto para com seu povo, mas Davi estava intranquilo. Havia alguma coisa que incomodava Davi, ele não descansava completamente, ele tinha uma preocupação. E ele declarou essa preocupação ao profeta Natã, o homem de Deus. No capítulo 7, no versículo 2, o rei disse ao profeta:
Veja, eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Essa era a preocupação de Davi. E ele então queria colocar a arca de Deus num lugar especial, que não fosse a tenda. Ele desejou construir um templo. Essa preocupação fez com que Davi falasse com o profeta. E no capítulo 5 do segundo livro de Samuel, nós lemos que Davi teve carpinteiros, Davi teve artesãos e os cedros que foram providenciados pelo rei de Tiro, o Irão. E Davi então estava consciente, diz no versículo 12 do capítulo 5 do segundo livro de Samuel, que Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo, o povo de Israel. Então Davi tinha essa consciência, ele sabia que Deus o estava abençoando. Davi tinha ciência da realidade de Deus, de que Deus era o Senhor, que Deus estava conduzindo todas as coisas e que ele, Davi, era o rei servo de Deus. Seu palácio construído, acabado, mostrou que Deus o havia estabelecido como rei sobre todo o Israel. Deus estabeleceu o reino de Israel e a Davi como seu rei, para a sua própria glória, glória do Deus eterno. E o Senhor deveria ser honrado, e o povo deveria servir como povo do reino de Deus. E assim, Davi demonstrou, falou a Natã, expressou a sua intranquilidade. E Natã, o profeta real, tinha um importante e estratégico papel ali, nesse momento da história, dentro da monarquia. E ele tinha também uma mensagem para Davi, uma mensagem da parte de Deus. No capítulo 7 do segundo livro de Samuel, nós podemos notar que a palavra, o termo pacto ou aliança não ocorre nesta passagem, mas os elementos completos nas alianças feitas por Deus com Noé, com Abraão, com Jacó e com o povo de Israel no Monte Sinai, e a confirmação deles são aspectos integrais contidos aqui na revelação de Deus a Davi por meio do profeta Natã. E Natã serviu como testemunha desse pacto. No versículo 8 do capítulo 7, Natã fala em nome de Deus. Diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você.
Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. E o Senhor fez saber a Davi o seu cuidado e que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. E Natã foi testemunha disso. E quais são os elementos básicos da aliança ou das alianças que Deus fez com os seus agentes, com os seus servos escolhidos? Deus se apresentou e declarou a Davi, e declarou assim o que tinha feito a Davi. Deus o havia tirado lá do meio do pasto como pastor e feito dele um príncipe. É o que diz aqui o versículo 8, né? Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Isso foi Deus quem fez. E Deus havia estado com Davi e lhe dado vitórias. No versículo 9, Deus fala isso. Eu eliminei de você, da sua frente, de diante de você, todos os seus inimigos. Era Deus quem dava vitória a Davi, que o engrandecia na terra, e Deus preparou todas as coisas, e Deus prosseguiu fazendo promessas seguras. Deus prometeu-lhe fama, assim como havia prometido a Abraão. Deus daria um lugar a Davi, um lugar para ele viver, servir, vencer os seus inimigos e descansar, assim como Josué havia experimentado tudo isso. Os versículos 10 e 11 do segundo livro de Samuel, capítulo 7. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Vejam, Deus continua fazendo promessas firmes, promessas inabaláveis. E a declaração central de que Deus estabeleceria uma dinastia. Esse é o ponto central. Deus diz: o Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Deus promete que a descendência, a dinastia, é a continuidade. Isso mostra aquela continuidade do pacto, da aliança. É enfatizado aqui nessas palavras de Deus, a partir do versículo 11 até o versículo 15 do segundo livro de Samuel, capítulo 7. O coração da atividade do pacto divino foi repetido no versículo 15. A minha misericórdia não se afastará dele. O amor de Deus não seria apartado
de Davi. O vínculo da aliança não seria quebrado por Deus. Outra coisa que podemos ver na aliança de Deus com Davi é que a descendência sempre foi um aspecto central, dominante dentro do pacto. A descendência de Davi esmagaria Satanás e seria o meio para a continuação da vida. A descendência seria o agente, aquele que iria promover a redenção, restauração e seria canal de bênçãos e luz para todas as nações. Jacó profetizou isso no texto que já bem conhecido de Gênesis 49, 8-12, quando ele fala sobre Judá. E o tempo havia chegado. E lá, Gênesis, Jacó profetizou e agora o tempo havia chegado para que a mensagem profética fosse confirmada, isto é, que se revelasse de maneira completa quem seria o filho governador de Judá, que o cetro não sairia de suas mãos e que a sua descendência continuaria a ser a descendência de Davi, a descendência de Judá. Davi descende da tribo de Judá e essa descendência continuaria a ser o agente do pacto real. O versículo 12, quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Que maravilha! Graça, misericórdia de Deus. Então a descendência era algo importante, central dentro do pacto. E o reino, a referência inicial é ao reino sobre o qual Davi havia se tornado rei. Na revelação que se segue, especialmente no Novo Testamento, o reino é muito maior do que o reino de Israel, sobre o qual Davi reinou. Entendemos isso e vemos isso. Jesus, João Batista, falando, anunciando que o reino de Deus havia chegado. E esse reino é muito maior que o reino de Israel. Esse reino israelita seria assim um passo inicial, um começo, um símbolo do reino duradouro de Deus, sobre qual o Rei Jesus Cristo reinaria, o Filho eterno de Davi. Só temos que louvar e agradecer a Deus, porque fomos incluídos por meio de Jesus Cristo. Nós somos incluídos neste reino, dentro desta aliança, dessa nova aliança em Cristo Jesus. O Van Grunheim, ele diz que quando Deus faz uma aliança
ele não somente estabelece um relacionamento entre ele e aqueles que refletem a sua imagem. Ele não somente tem esse relacionamento entre ele mesmo e as pessoas, mas ele usa esse relacionamento como um recurso administrativo, ou seja, Deus leva adiante a sua vontade, o seu plano, o seu propósito na criação, na redenção. O seu descendente, que procederia de Davi, seria estabelecido para sempre como rei eterno, supremo, glorioso. Quando Jesus na cruz, Pilatos mandou escrever Rei dos Judeus. E era justamente Jesus Cristo é o Rei. Embora o povo não o reconheceu, mas ele era o descendente de Davi, o descendente que o rei seria o rei eterno de um reino muito maior do que o reino de Israel. E hoje, Jesus Cristo, vivo, ressurreto, ele reina sobre todas as coisas e reina sobre a vida, sobre a nossa vida, nosso coração, que em nosso coração o trono deve ser ocupado por esse rei eterno, Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Filho de Deus. Não há outra maneira de nós pertencermos ao reino de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Por isso o povo de Israel, que deveria amar e obedecer a Deus, através do povo de Israel, é que essa bênção chegaria a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o mundo, inclusive a nós. Jesus Cristo é a viva aliança, nova aliança feita com Deus. E Jesus Cristo é aquele que nos firma, é aquele que tem um domínio para sempre e sempre, e onipotente reina.